Boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Eu queria saber se estão me ouvindo, se estão me vendo direitinho. Como é que está essa transmissão? Socorro, querida, boa tarde. Tá me ouvindo? Patrícia, minha amiga, sócia, entrou aqui conosco. Yolanda, boa tarde. Luan. Sérgio Quintanilha, meu querido, boa tarde. Boa tarde, doutora Edneia. Edni, tá aqui conosco. Ai, que bom que então vocês estão me ouvindo, estão me vendo direitinho. A nossa convidada já entrou aqui. Já vou chamar a Mariana Lopes, a nossa convidada de hoje, para falarmos de prerrogativas da mulher advogada. Vamos ver a Mariana. Já chamei a Mariana. Oi, Legal. oi. Mari, seja bem-vinda na nossa live de hoje. Vamos falar de prerrogativas. Me permita chamar de Mari, porque a gente Ah, tem um sim. carinho muito especial, chama doutora Mariana. Enfim, seja bem-vinda à nossa live da OAB do Acre hoje, da Comissão da Mulher Advogada. Vamos conversar um pouquinho sobre prerrogativas da mulher advogada. Mariana é integrante da Comissão Nacional da Mulher Advogada, é presidente da Comissão da Mulher Advogada do Paraná e faz um excelente, um belíssimo trabalho junto à advocacia paranaense. É um orgulho ter você como minha amiga, como parceira de trabalho na Comissão Nacional. Você que está sempre disposta a ajudar, a estar junto da gente, né? Pronta para o trabalho. Eu tenho muita alegria em ter você conosco. Então, Mariana, vou passar a bola para você cumprimentar os nossos participantes. Olha, a Alice Bianchini entrou aqui agora. Seja bem-vinda, Alice. Bom te ver aqui. Mari, contigo. Olá, boa tarde a todas as advogadas do Acre. Boa tarde, Claudinha, minha amiga. Sempre muito emocionada ouvindo as suas palavras. Assim, a nossa amizade realmente é algo maior do que a OAB. A OAB nos dá tantas coisas, inclusive os grandes amigos e as grandes amigas. Que bom ter a sua amizade. Aproveitar para cumprimentar a Marina Belândia, Socorro, queridas advogadas do Acre, Marina, vice-presidente da OAB Acre, querida amiga que eu conheci há tão pouco tempo e tão próxima, tão querida sempre. É muito bom estar com vocês aqui hoje. Todo mundo tá vendo que eu tô com um negocinho aqui que a gente diz assim, que em casa a gente apronta, né? Eu ontem tive que cancelar a live com a OAB Pernambuco, mas dia 29 eu vou estar com as advogadas de lá que levei um tombo. Meu Precisei Deus. tomar dois pontinhos aqui e a gente está se adaptando, né? Você sabe que antes de ontem eu estava numa webinar e minha filha quebrou o dente comendo pão na hora do webinar. Meu Deus. Assim, gente, eu falo, os homens têm que realmente ver a vida da mulher. Eu fico pensando, não é fácil. Tem vivido Realmente. coisas bem diferentes nesse período de pandemia. E também não posso deixar aqui de saudar a Edni, que ontem ficou super preocupada comigo também. Ficou, mandei foto para ela, Edni, estou saindo do hospital. Ela falou, Mariana, cadê você? Eu falei, não vou poder entrar. Então, um Meu beijo, Edni. Deus. Sempre muito bom ter você perto, mesmo esse perto longe que a gente agora está vivendo, mas é o perto que a gente pode estar. Então, é muito bom ter a sua presença. Um beijo. Que Então, bom. vamos. Doutora Edni foi homenageada pela Caravana do Paraná na nossa conferência. Bom tê-la aqui também. Então, vamos lá. Nós vamos falar de prerrogativas da mulher advogada, porque nós sabemos que é direito de todas as advogadas exercer a advocacia sem restrições por distinção de gênero, sem assédio e sem preconceito.
Então, Mariana, eu queria que você conversasse um pouquinho conosco e dissesse, né, por que a mulher advogada deve ter prerrogativas específicas? Por que é tão É, importante termos uma preocupação com as prerrogativas das mulheres advogadas? essa é uma pergunta excelente para falar, e até você me pediu para falar, que a gente acabou agora conversando, mas quando falamos lá no início da semana, você falou, faça aquele contexto, né? Eu vou contar por que eu entendo isso. Antes eu não posso deixar um beijo para Marisa Gaudi, que chegou aqui, Mari, um beijo. Rejane, presidente da Comissão da Mulher Advogada de Santa Catarina. Alice Bianchini, querida, que bom, Alice, ter você com a gente. E todas as outras colegas advogadas aqui do Paraná que estão chegando aqui também. E um beijo a todas as advogadas acreanas que ainda estão chegando aqui. Então, eu antes de falar sobre isso, eu queria trazer o contexto, como você pediu, né? E a Dalva chegou aqui também, Dalva, um beijo. E você tinha conversado que eu, né, na advocacia, eu sou advogada criminalista, sofri algumas violações de prerrogativas, né, para entrar em presídio, é o salto, é o ferro do sutiã, tira sapato, entra, sai. Passei uma situação bem difícil de violação de prerrogativas, que um dia eu conto, que essa história é uma história grande, mas que foi por esse motivo que eu estou na OAB. Talvez se isso não tivesse acontecido comigo, foi uma grande violação de prerrogativa que eu sofri, eu não tivesse essa intenção de apoiar outras mulheres, porque eu mesma, né, quando não participava da ordem, né, da instituição, né, de comissões, eu tinha dúvidas se podia chamar prerrogativas, como te chama prerrogativa. Eu tinha dúvidas, eu sentia medo. Por quê? Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Se é um advogado iniciante, se o juiz trata mal, você pensa, pode prejudicar meu cliente. E são várias situações que realmente nos enfraquecem, no sentido de buscar esse apoio. E eu acho que de 5 anos para cá, realmente todas as comissões de prerrogativa, a Comissão de Prerrogativa Nacional, de uns 5 anos para cá, elas realmente apoiaram toda a advocacia brasileira. Então, o advogado e a advogada hoje, ele sabe que pode contar com as comissões de prerrogativa. Então, por conta disso, que eu comecei a perceber que as mulheres precisavam de prerrogativas específicas porque elas têm demandas próprias. Nós temos demandas que são só nossas, situações que só nós vamos alcançar. A questão do assédio, como você trouxe, a discriminação, o preconceito de gênero, a maneira como a gente se veste, a igualdade na remuneração, que também é algo que a gente precisa trazer, e qualquer outra forma de discriminação e violência de gênero, em qualquer contexto que a mulher venha sofrer, é diferente da realidade do homem, né? E aí, se a gente for trazer para as prerrogativas da mulher gestante, lactante ou adotante, dar à luz, por exemplo, é algo que só uma mulher vai viver. Então, não tem como que um homem tenha uma prerrogativa tão específica, assim, é necessário que soubesse para a mulher. Acho que era isso, né? Isso, muito bem. E essas especificidades que só as mulheres conhecem, só as mulheres sofrem, né? Os homens não têm como falar sobre essas questões enfrentadas pelas mulheres. E é justamente nesse contexto que nós temos a Lei Júlia Matos, né? Que para assegurar direitos das mulheres gestantes, lactantes e adotantes. Então, Mari, a Lei Júlia Matos foi um grande avanço nas prerrogativas das mulheres advogadas. Quais são as garantias que essa lei trouxe? Você acha que as mulheres advogadas conhecem as prerrogativas? Em primeiro lugar, e aí eu não vou dar spoiler agora, porque a gente vai falar sobre isso lá na frente, eu observei que as mulheres não conheciam os direitos delas, que o magistrado não conheciam a lei, não conhecia a lei Júlia Matos, os magistrados, mas que as mulheres também não conheciam a lei Júlia Matos. E eu gosto de trazer e contextualizar isso, porque a lei Júlia Matos existe porque uma mulher sofreu violação de prerrogativa, né? A Daniela Teixeira, ela pediu prioridade por ser gestante, como em qualquer situação da lei brasileira. A gestante no banco, ela tem prioridade, ela pediu aquela prioridade e foi negada pelo presidente do CNJ. E ela guardou por 6 horas
Quando ela fez a sustentação oral, ela retornou. Quando terminou, ela começou a passar mal, entrou em trabalho de parto e a Júlia Matos nasceu com 7 meses e precisou ficar na UTI. Então, primeiro a gente precisa dizer assim, que essa era a minha maior preocupação. Era como uma lei advinda de uma violação de prerrogativa tão grande não alcança outras mulheres. É necessário que as mulheres conheçam a lei, porque a lei, se não é conhecida, não tem viabilidade de aplicação. Porque até para você requerer algo, para você dizer que sofreu uma violação, você tem que conhecer sobre o que você sofreu violação. Isso. Então, em primeiro lugar, eu acho que é bem isso. Que acho que primeiro as mulheres precisavam conhecer essa lei e descobrir por que elas sofriam violação. E aí, nesse contexto, a gente precisa publicizar o que a mulher pode, né? Quais os benefícios, né? Que eu nem vou dizer que são benefícios, quais os direitos que essa lei garantiu às mulheres, né? A lei Júlia Matos, ela foi incluída, não foi alterada no artigo 313 do CPC, em 2016, e foi incluída no como artigo 7º-A do Estatuto da Advocacia. Então, no primeiro inciso, ele fala sobre não passar no raio-x. Então, não passar pelo raio-x, nos primeiros 3 meses, já existem pesquisas que comprovam que as mães que passam pelo raio-x, pelo detector de metais, pode trazer algum malefício para o feto, então para o bebê. Então, esses primeiros 3 meses precisam ser resguardados. A lei resguarda todo o período, né? É bom dizer, mas o pior é nesses 3 meses. Então, muitas advogadas passavam por ali, até porque não sabem que a máquina de raio-x traz. Então, eu digo assim, é o desconhecimento, né? A falta de informação. E a informação, ela liberta. As pessoas precisam conhecer, né? Ter acesso à informação. O outro inciso, ele fala sobre a vaga especial no estacionamento. Eu costumo dizer que esse inciso, ele traz a paridade das armas numa audiência, num julgamento, entre essa advogada gestante e um homem ou uma mulher que não esteja na condição de gestante. Porque se uma pessoa para o carro com 7 meses, 8 meses, 10 quilos a mais do que tinha antes, 3 quadras do fórum, quando ela chega ali, ela chega cansada, suada, respirando mal, até ela conseguir. Se ela chegou em cima da hora, até ela conseguir se centrar para começar a audiência, ela já perdeu ali 10 minutos importantes. Então, se ela tem aquela vaga ali dentro da garagem do fórum, ela para ali, caminha ali 10, 15 passos e está dentro do fórum. Então, eu digo que esse inciso parece simples, mas ele tem muito a ver com a paridade das armas na audiência, né? Principalmente na audiência. O outro inciso, o inciso 4º, ele fala sobre a suspensão de prazos processuais a partir do parto ou da adoção. Esse, para mulheres, 30 dias, para homens, 8 dias. Depois vou falar também sobre a minha crítica sobre isso, mas isso já é uma excelente garantia. Precisa dizer sempre, a gente está partindo do zero, a gente não tinha nada. Isso que a gente tem já é uma grande conquista, foi um grande advocacy, que eu sempre digo aqui, feito pela Daniela Teixeira, pela Eduarda Mourão, Alice Bianchini, Ariana, Marisa, todas essas que lutaram muito para que na outra gestão, né, conseguissem, junto a Simone Tebet, que essa lei virasse realidade para a nossa vida. Então, é uma grande vitória, mas a gente precisa, claro, como tudo na vida, né, melhorar. Você pensa, nunca pensou que ia estar aqui na tecnologia, se falando e aprendendo isso, então é importante sempre melhorar. Aqui, o artigo 3º, ele fala sobre preferências, sustentações orais e audiência. Esse é uma situação que as advogadas nem sabem, né? Elas, então, assim, nem sabiam. Então, eu cheguei em lugares, estava lá a advogada, ela quase dando a luz meu, de quantas semanas você tem? 37. E ela estava na porta do fórum, estou esperando minha audiência de pé. Eu falei, você não conhece a lei Júlia Matos? Ela falou, não conheço. Isso tem 1 ano. Meu Deus. Eu falei, nossa, não acredito. Eu estou falando de um tempo atrás, isso tem 1 ano, numa cidade aqui do interior do Paraná. E aí eu falei, não, você tem direito à prioridade. Ela, mas como é que eu faço isso? Então, são essas situações até que as advogadas não conhecem. Elas podem requerer, inclusive, antecipadamente por petição, informando para que dê tempo de participar as outras partes, para
informar as outras partes, porque por conta do pregão, né, não tem como trocar o horário de audiência ali na hora. Né? Precisa ter uma organização. Então, essa advogada ela seria interessante, pelo menos é isso que eu converso muito com os magistrados aqui no Paraná. E aqui a gente tem um combinado, assim, de quando precisar dessa prioridade, a advogada, uns 10 dias antes, informar para que ele possa intimar as partes informando o novo horário da audiência, que seja o primeiro da pauta. Né? Então, acho que isso também é algo que a gente pode fazer. E o último artigo é o direito à creche, que é o mais difícil. Né? Infelizmente, eu acho que esse tipo assim, é o sonho de cristal de todas nós, que é muito que isso aconteça. Mas a gente sabe que ainda precisamos falar muito sobre isso, até porque dentro da nossa própria casa a gente hoje conseguiu essas conquistas. Ano passado no Conselho Federal nós tivemos a inauguração do espaço de amamentação. Então isso tudo é uma construção para todos os lugares e a gente precisa começar dentro da nossa casa também. A Dani falando muito sobre isso no ano que passou, e o que a gente tem conseguido pedir, e o que eu sempre falo quando eu chego nos fóruns, é que pelo menos tenha um trocador de fralda. Sim. Que era algo que me deixava muito, muito chateada ver uma mãe trocando a fralda do filho ali no banco do fórum, né? Ou então em cima da pia do banheiro. Justamente. Quantas vezes, então, não é só para advogada, é para a jurisdicionada também. Então, eu acho que então, o trocador era algo que eu entendi que dentro do direito à creche caberia com mais facilidade. Então, foi um caminho para que a gente começasse. E aqui no Paraná, a gente tem o TRT daqui, que na última gestão era uma desembargadora, presidente do tribunal, e ela criou o primeiro espaço KIT. Então, a gente tem um espaço KIT dentro do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Paraná. E também ela foi a primeira assim, que lançou o trocador para todos os fóruns, inclusive unidades judiciárias do TRT, né? Várias trabalhistas únicas. Eu chegava nos lugares e já tinha lá o trocador. Então, eu trago sempre esse exemplo, porque a presença da mulher traz essa sensibilidade, né? A presença do feminino, né? O feminino, nesse espaço de poder, entende que isso é tão importante que inicia com mais rapidez. Isso mesmo. E, Mari, assim, a Lei Julia Matos, ela vem para garantir justamente às mulheres condições de exercer a maternidade e o exercício da advocacia, né? Porque são direitos que nós conquistamos justamente para isso, né? Para exercer com a nossa profissão, conciliando com a maternidade. E essa questão que você falou, são mudanças de paradigmas, né? Você tem um trocador, isso faz uma diferença enorme na vida da mulher, da mãe, né, que está ali, ou advogada, ou jurisdicionada, ou a própria servidora, às vezes, né, do tribunal. E, então, essa é uma construção, né? É uma construção e a gente vai avançando. Eu acho que nós vamos avançando cada vez mais. Em relação aos avanços que nós vamos tendo paulatinamente, eu queria falar dos estacionamentos nos tribunais. Ontem tivemos uma live aqui, Mari, na OAB do Acre, com 3 mulheres advogadas da comissão, né, falando sobre os desafios da maternidade e da profissão. Foi muito boa, foi muito. Essa foi ontem à noite. Então, a Isabela, a Laura e a Elcinha estavam falando justamente desses desafios, né? E a volta, o retorno dos prazos também. E a Isabela trouxe uma informação que eu achei legal, até para repetir aqui, replicar, em relação aos tribunais que já têm estacionamento próprio para as advogadas gestantes, né? Então, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro, Rondônia, Paraíba, Paraná e o nosso Acre. Então, aqui no nosso Tribunal de Justiça, nós temos vaga exclusiva para advogadas gestantes. Isso é uma conquista, é um ganho, é um avanço e é fruto do trabalho, né? Eu acho que realmente o trabalho da comissão, o trabalho da OAB é esse, a gente tentar garantir o exercício da advocacia de forma plena, né? Inclusive para as mães, lógico e evidente, né? Nós temos esses direitos garantidos aí pela Lei Julia Matos e os tribunais paulatinamente vêm atendendo, né? Então já temos uma quantidade
boas tribunais que já têm disponível os estacionamentos para as gestantes, né? Que faz uma grande diferença, como você falou, né? E eu queria, então, Mari, nessa linha, que você falasse sobre o estudo que você fez sobre a lei, se você tem sugestões, quais são suas críticas para a melhoria da lei, porque ela já está implementada, né, desde 2016, mas pode melhorar. Você tem alguma sugestão, alguma crítica para fazer? Eu falei que eu me especializei na Lei Júlia Matos e eu digo que e por total empatia, porque a condição de gestante não vai mais acontecer na minha vida, né? Se Deus quiser. Eu tenho uma filha de 15 e outra de 12 anos. Então, pelas coisas que eu passei, eu não queria que ninguém passasse por isso. Quem quisera eu que ter essa mesma oportunidade, né? Me lembro de situações com as crianças pequenas na minha vida, independente da advocacia, carregando uma de um lado, uma no colo, a outra andando. Tudo isso são coisas que a gente hoje, quando eu escuto uma mulher falar assim, ah, ninguém morreu por causa disso. Tá bom, eu não morri, mas não quero que ninguém passe por isso. Né? Eu não gosto quando eu escuto uma mulher dizendo isso. Ah, eu fiz isso, mas não morri. Tá bom, você não morreu, eu também não. Mas não foi mais pesado? O fardo pra gente não foi mais pesado? Então, se ele pode ser mais leve, eu acho que a gente pode começar a abrir esse caminho, né? Deixa eu mandar um beijo aqui para a Lu Mortari, secretária-geral de Justiça de Santa Catarina, está aqui. Laudelina, que é ex-presidente da ABMCJ Nacional, também está aqui. Um beijo para vocês. Então, eu vou fazer algumas considerações. Já falei isso para a Daniela Teixeira, né? Que é sempre com muita humildade, são considerações que ela falou, Mariana, achei o máximo. Até a gente palestrou junto com ela, né, Claudinha? Foi. E ela ficou super feliz, assim, dessas sugestões que eu tenho. Primeira situação, que é a lacuna que a gente tem, é com relação à notificação. Na verdade, essa lacuna é uma lacuna que o judiciário criou. Porque a lei, o artigo, ele fala simplesmente que deve haver notificação para o cliente, mas não diz não diz em nenhum momento que essa notificação tem que ser juntada ao processo. E eu, essa semana, até a gente conversando sobre isso, semana passada, tive um caso de um indeferimento da suspensão do prazo por condição de lactante, porque a advogada não juntou a notificação nos autos. E a gente até ajudou que ela fizesse a petição ali, informando e usamos, né? Inclusive, vou dizer aqui que a Claudinha, que foi a grande estudiosa das doutrinas sobre a notificação. Então, a Claudinha trouxe três doutrinas, e a doutrina que atende o que realmente diz a lei é que, primeiro, a gente tem que pensar se essa notificação ela pode ser extrajudicial, né? Porque em um momento fala da juntada, a simples declaração na petição que a advogada informou o cliente deve servir como condição para a suspensão do prazo, né? Isso. E aí o ele fala aqui, né, a gente tem o Humberto Teodoro e o Alexandre Câmara que entendem que há necessidade de juntada da notificação, e já o Didier, né, o Fred Didier, entende que não há necessidade de juntada, que é como todas nós, a maioria não terá... acho que a maioria pensa que tem que ser assim, né? Isso. Que precisa não ter a juntada. E ele fala, né? Não é por acaso que a lei não exige a juntada nos autos dessa notificação, repita-se. Mas não só a juntada aos autos, exatamente porque ela é anódina para fim dessa hipótese de suspensão do prazo. Então, a simples declaração da mulher o protocolo da petição requerendo a suspensão do prazo é a condição geradora do fato que é a suspensão processual. Então, não tem que haver, e aí vai a dica aí para os nossos colegas da CMA, utilizem essa doutrina, né, do Fred Didier, a Claudinha tem também, podem pedir para a gente, quando precisarem questionar essa decisão quando o magistrado não aceitar. Porque a lei não prevê que haja necessidade da juntada da notificação. E tem uma outra situação, né? Todos os entes que compõem a relação judicial, né, advogado, Ministério Público
e o juiz, eles têm a boa-fé, né? Todos podem se utilizar da boa-fé. E por que tudo que parte do advogado para o judiciário, ele tem como um pré-requisito de má-fé? Então, eu vejo o Justamente. tempo inteiro como se o advogado precisasse se justificar de coisas que ele teria fé pública, inclusive, para dizer que é uma prerrogativa da advocacia a fé pública. E a gente não tem utilizado porque o judiciário nos faz o tempo inteiro ter que comprovar o que dizemos. Eu custo acreditar, e eu não conheço nenhum caso de uma advogada que tenha pedido suspensão de prazo e não estivesse na condição de lactante. Eu não conheço. Eu também não. Eu duvido que isso vá acontecer. Então, eu acho isso realmente absurdo. E aí, uma outra situação, assim, a notificação, então, seria isso. Né? Acho que é muito importante que o artigo que trate disso fale que a notificação tem que complementar, né? Desde que haja notificação ao cliente, não necessitando de juntada aos autos. Sim. Eu acho que tem que complementar esse artigo nesse sentido. Uma outra situação, tem duas situações que a gente tem aqui no Paraná, até vou mandar um beijo, a gente tem um GT de Prerrogativas da Mulher Advogada dentro da Comissão da Mulher Advogada, mandar um beijo para as advogadas que compõem o GT. Foi um amplo trabalho que elas fizeram e dos questionamentos foi: quando o bebê é prematuro, os 30 dias servem? Não. Se o seu bebê for ficar na UTI, não vai adiantar você ficar só 3 dias sem cumprir prazo. Você é a única patrona, seu filho passou 3 meses, né? Como é que fica essa situação, né? Isso. Como fica essa situação? Acho que a gente precisa repensar isso. É claro que vai depender da situação fática do seu cliente, né? Isso a advogada vai repensar e vai ver o que é melhor. Mas existem processos que uma suspensão de prazo de 3 meses não vão mudar o andamento processual. Então, tem que repensar isso também. Uma outra situação, quando há aborto, né? A gente já ouviu relatos de mulheres que tiveram que protocolar recurso no dia que sofreram um aborto. Por conta, como você vai declarar que está impossibilitado de cumprir um prazo porque sofreu um aborto nos autos? Você vai falar isso para o seu cliente, vai falar isso para o ex-adverso, para a parte, isso é algo muito particular. Isso. Então, a lei precisa prever esses 2 casos sem que precise a juntada dessa comprovação. Do mesmo modo que eu também acredito que a simples comunicação da mãe que deu à luz não caberia a ela, no processo criminal, juntar a certidão de nascimento do filho. Nós advogamos em várias áreas, eu sou criminalista. São várias situações. Imagina uma mãe, nós tivemos um caso no passado de uma advogada do interior que ela falou: eu fui lá e conversei com a juíza para não juntar, porque ela era uma advogada de crime financeiro, né? Então eram situações assim bem difíceis. Eu não queria me expor, não queria colocar a certidão. Então eu acredito que isso é uma alteração que é muito necessária, que a gente não precise, que a mulher possa utilizar-se da fé pública para não juntar, inclusive, a certidão de nascimento nos autos. Se for o caso, depositar em juízo. A gente pode pensar isso, né? Mas juntar aos autos, acho que precisamos repensar sobre isso. Uma outra situação onde cada vez mais tem falado de igualdade de gênero de fato, né? Não adianta que seja igualdade de gênero por um caminho só. E essa suspensão de prazo de 8 dias para o homem e 30 dias para a mulher já é uma forma de demonstrar desigualdade de gênero. Isso. Porque a mãe precisa de 30 dias e o pai presente precisa de 30 dias, porque ele vai ser ausente justamente porque ele não vai poder ficar os 30 dias. Então, precisamos repensar isso. Eu acredito que esse prazo da lei deve ser de 30 dias, tanto para o pai quanto para a mãe. Isso tem mais a ver com a nossa realidade dessa situação. A Regiane botou aqui da ADIM 6327. Essa ADIM, ela fala do processo trabalhista, né? Então, eu acho que a gente poderia começar a utilizá-la para a advocacia também. Acho que ia ser bem interessante. Eu acho que é essa, né? 6327. Uma outra situação que a gente precisa repensar
é sobre as questões do que diz respeito aos casais homoafetivos. Né? Isso. Hoje temos mulheres, casal de mulheres, né, que uma decide dar à luz. E se elas duas forem advogadas? Quem vai ter o direito ao prazo? As duas vão É, ter 30 dias? E se são dois homens que adotam uma criança? Eles só isso vão ter 8 também. dias? Os dois são advogados. Então, precisamos repensar essa equiparação para todos. Nós vivemos numa sociedade plural e precisamos alcançar todos que fazem parte da advocacia. Eu acho que isso é bem importante que a gente pense. E eu tenho que falar aqui de uma alteração que não é daqui do Paraná, não é minha, mas que eu tenho muito orgulho, que é da Comissão de Prerrogativas junto com a CMA da UAB Paulista, né, de São Paulo, que elas conseguiram que uma juíza ampliasse a licença maternidade para 120 dias, seguindo a CLT. Então, isso foi uma grande conquista, mas foi um caso em São Paulo. E aí que a gente precisa aí repensar o advocacy, que não é lobby, como diz a Raquel Preto, né? Porque lobby parece algo criminoso, né? Que também não é. Mas isso se tornou tão ruim no Brasil falar de lobby que vamos usar a palavra advocacy. Então, nós precisamos nos unir para levar essas propostas dessas alterações legislativas, inclusive para que nós tenhamos menos demandas de situações que a lei poderia dirimir. Né? Acho que nessas situações já poderiam ser dirimidas pela lei. Com certeza. E eu acredito também que essa mulher advogada que acabou de dar à luz, para ela é muito estressante ter que refalar sobre isso, repensar sobre isso, sofrer. Então, se a lei ela tiver mais redondinha, né, a gente vai ter menos dificuldade de mostrar para o magistrado o que precisa ser feito, né? As garantias da lei. Mas, essas suas considerações, esse seu olhar para a Lei Julia Matos, ele realmente é muito interessante, muito importante. Eu acho que a gente precisa realmente trabalhar para o aperfeiçoamento da lei. Ela já está aí, precisa ser só um pouquinho aperfeiçoada. Eu acho que esse mote a gente realmente precisa trabalhar. Quando eu estava fazendo minha pesquisa sobre notificação para apresentar lá na conferência, realmente me surpreendeu essa decisão lá de São Paulo, em que foi concedido 120 dias de suspensão no prazo processual para a advogada que estava dando à luz. Né? Então, decisões como essas precisam realmente ser copiadas, porque realmente valorizam a maternidade e a advocacia. E a Lei Julia Matos, ela tem sido colocada em prática muito pelas advogadas, e eu acho que é isso, eu acho que precisa trabalhar a divulgação da lei, porque ela é muito importante. Né? Tem advogadas, como você falou, que não conhecem a Lei Julia Matos e os direitos da advocacia da mãe advogada. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Mari, como é que vocês estão trabalhando com a Lei Julia Matos no Paraná? Porque eu tenho conhecimento de que você andou o interior todinho do Paraná, divulgando, né, mostrando tanto para a advocacia quanto para o judiciário a importância da lei e conversando com os magistrados, conversando com os servidores, conversando com a advocacia, enfim, esse seu trabalho de ir até a advocacia, as advogadas, ele é fundamental. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa tua experiência para dar conhecimento às pessoas da existência da Lei Julia Matos. Sim, eu não consegui ir a todos os lugares ainda, das 48 eu fui a 33. Muito Assim que legal. a Covid acabar, quero terminar de ir nas outras sessões aqui do Paraná, mas eu quero dizer assim que a minha inspiração aqui é o nosso presidente, o Dr. Cássio Teles, que é o advogado dos advogados, como a gente chama carinhosamente. Então, o trabalho do Dr. Cássio era um trabalho assim inspirador. E quando ele me convidou para ser presidente da CMA, foi uma das coisas que a gente conversou. Eu falei, poxa, eu queria conhecer a realidade dessas advogadas. Eu sou carioca, eu não conhecia o interior do Paraná, eu falava, eu quero representar essas mulheres, mas eu preciso conhecê-las, porque não é legítimo representar alguém que você não conhece. Isso era algo que me preocupava e que até hoje me preocupa muito.
essa função de ser representante. Porque ser representante não é agir como o que é melhor para você, é ver o que é melhor para todas, no caso da presidente da CMA, né? Então, nem sempre eu vou tomar decisões que seriam confortáveis para a Mariana, mas a minha realidade de vida é uma. Agora, se a maioria das advogadas estiverem com uma situação, me trouxerem uma demanda, eu vou comprar a briga delas. Sempre vai ser assim. Independente, claro que eu vou sopesar e vou pensar sobre tudo, mas eu vou tentar atendê-las. E isso eu aprendi indo até esses locais. Então, eu comecei a viajar pelo interior do Paraná. A Marina colocou Cássio é um pai, é de verdade. O doutor Cássio, ele é um grande amigo e essa preocupação realmente de pai. Você sabe, Marina, vou contar para vocês. Já contei isso algumas vezes, mas eu gosto de contar isso. O doutor Cássio me deu um mapa do Paraná de presente, quando eu falei que ia viajar. Porque eu não sabia, eu marcava uma coisa no norte para estar no outro dia no sudoeste. Meu Deus! Não dá 8 horas de viagem. No início eu fiz essas loucuras. Eu dirigindo, saía de um lugar para outro. E ele, Mariana, não dá para viajar assim, vem aqui. Aí eu cheguei lá no gabinete dele e ele sentava lá, ele escolhia o voo que eu ia. Ele conversava comigo, ele me ajudou muito a conhecer o Paraná. Então, e para mim foi muito importante, eu acho que eu cresci muito como pessoa, conhecendo a realidade dos advogados paranaenses. E nesse sentido, eu pensei, precisamos fazer um pouco mais. Porque a lei de Julia Matos não tem conhecimento, nem todo mundo conhece. E aí pensei, vou levar uma carta. Mas eu não pensei em fazer uma carta super elaborada. Eu costumo dizer que essa carta não é simples, ela chega a ser simplória. Porque eu trato de cada artigo e explico. Então, eu pedia para agendar com o juiz ou com a juíza daquela comarca e sentava com ele e falava, então, a lei prevê que as mulheres não têm que passar pelo detector de metais. O que você pode fazer? Aí ele, então eu vou falar com segurança. Eu já chamava segurança, essa eu saía de lá resolvida. Em todas as comarcas que a gente passou, quando eu saía do fórum, mulher advogada gestante não passava mais pelo detector de metais. E esse era assim, esse eu falava, não, esse eu vim aqui pelo menos para resolver esse problema. Então, na mesma hora a gente ia lá. Eu lembro que eu fui em Foz do Iguaçu, na época, o doutor Ariel, que era diretor do fórum, né? E ele foi, a gente andou o fórum, eu estava até com dor no pé, de tanto ele andou o fórum com a gente, falou, o que você quer que eu mude aqui? O que você quer que eu faça aqui? E os juízes, alguns realmente, a maioria deles atenderam, né? Tanto que nós temos efetividade de 73% em todos os lugares onde eu passei. Então, e a vaga de garagem também. Nos lugares onde o fórum não tinha vaga interna, eu fiz um trabalho com o juiz e junto com a OAB para a gente conseguir uma vaga liberada pela prefeitura na frente do fórum. Então, assim, a gente tentou se adaptar da melhor forma, porque tem fórum no interior que não tem garagem, né? Então, a gente conseguiu a vaga especial para advogado distante na rua. Então, tiveram tantas situações. Então, conhecer a lei foi muito importante, inclusive para o juiz. Porque quando eu comecei aí, eu pensava que ia chegar lá, o juiz ia olhar assim, nem conheço. Só que não era assim, eles não conheciam a lei. E aí, não conhecer é ter que realmente ensinar. Tipo, fazer o clima do professor, né? Quase orientador, e mostrando a lei ali, embora a lei precise ser cumprida, né? A lei existe para ser cumprida. Nós precisamos dialogar com o judiciário para que isso aconteça de uma forma que beneficie a advocacia. Então, foi assim, com uma conversa simples, tranquila, que a gente conseguiu as grandes alterações aqui no Paraná. Muito legal o trabalho que vocês fazem lá, né? Mário, eu preciso dar um oi, um oi para o meu presidente, Eric, que está aqui pois com a gente. Um abraço, doutor Eric. Entrou a Marina também, está aqui conosco, você já tinha cumprimentado ela. Quero dar um beijão na Socorro, mandar um beijo para Socorro Rodrigues, a nossa presidente da BNCJ, aqui do Acre. Muito obrigada pela presença. Rose, nossa conselheira seccional. Marisa Gáudio, amiga também, que entrou aqui para nos prestigiar. As meninas, a Dalva, Lu Mortária, Rejane, enfim, todos que estão aqui. Glícia, conselheira federal, querida amiga. Nosso amigo Charles também está aqui conosco. Enfim, todas as que estão aqui, as integrantes da CMAs.
e as advogadas. Enfim, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Para ouvir, né, a nossa querida convidada maravilhosa, Mariana Lopes. Mari, nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento, você tem recebido casos de violação de prerrogativas nesses tempos que nós estamos vivendo, de isolamento, de pandemia, enfim? A gente já conversou um pouco sobre isso, eu e você, também já conversei com a Dani, com a Marisa, que a pandemia ela só veio para botar um foco de luz no problema que nós temos mundial sobre a desigualdade de gênero. Então, tudo que sempre aconteceu na pandemia, parece que o foco de luz e a lupa, né, ela cresceu ali e aí ficou grande. Mas essa sobrecarga, ela sempre existiu na vida das mulheres, né? Todas as sobrecargas, eu acredito que a mulher esteja sentindo assim muito mais. Eu disse, contei para vocês aqui brincando, mas eu fico pensando, gente, será que eu não caí porque eu estava tão corrida fazendo as coisas, a gente fica contando horário para entrar na live, tá atendendo cliente no telefone, e tem filho reclamando, e ela briga. Tudo que acontece dentro de casa, quando você está no seu escritório, não acontece. Né? A gente tem, essa demanda é uma demanda estressante mesmo. Então, eu também me coloco assim, porque estou vivendo isso, assim, e vejo que para os nossos filhos, né, para as nossas filhas, tem sido um momento muito difícil. E a gente também fica, né, fragilizado. E essa sobrecarga, ela vem de todo essa situação, e é por isso que a gente pensa, né, que era necessário que a OAB olhasse para essas advogadas de maneira especial. A gente fala sempre que a suspensão do prazo já foi esperada, que ela já retornou, o prazo já voltou. Isso já aconteceu. Então, o que a gente pode fazer a partir daqui? E aí eu vou contar para vocês aqui. Quando o Conselho Pleno aqui estava debatendo sobre isso, a Comissão da Mulher Advogada encaminhou uma carta para os conselheiros, dizendo assim, tudo que a gente sentia, tudo que eu recebi das advogadas, nós compilamos numa carta, né, a diretoria da CMA. E dissemos, ok, vocês querem voltar para o prazo, mas tenham alteridade, solidariedade. Isso a gente ia precisar ter, era necessário. Então, nós encaminhamos uma carta para o Conselho e logo em seguida também encaminhamos um pedido para o grupo de crise. A gente tem um grupo de crise que é formado por 3 conselheiros daqui da nossa seccional, junto ao Tribunal de Justiça. E a Daniela Balão, inclusive, que também é membro da CNMA, ela é membro desse grupo de crise. E a Marilena Winter, que é vice-presidente da comissão da OAB Paraná, vice-presidente da OAB Paraná, Marilena. E aí nós encaminhamos uma carta para elas, porque, não sei se vocês lembram, mas logo e antes de sair a nova resolução do CNJ, que eu falo que a resolução do CNJ, a gente precisava aprender várias coisas, inclusive a leitura, além da leitura do texto, né? Fala para fora, eu não sei o que vocês estão dizendo. Cada vez que eles modificavam, foi uma situação difícil. E aí, antes de sair, disseram, há uma possibilidade de vir prazo, de voltarem os prazos, e o CNJ entender que o prazo duplo para a mulher mãe. Aí a gente aqui já se manifestou para o grupo de crise, para que informasse o Tribunal de Justiça que nós, advogados, não queríamos isso aqui no Paraná. Por quê? Porque quando você coloca numa lei, né, numa resolução, num decreto, que a mulher advogada mãe vai ter prazo duplo, pensa no cliente que vai te contratar. Ele vai pensar, eu acho que eu vou contratar um homem, né? Porque ela vai ter prazo duplo, vai demorar, eu tenho umas pressas. O processo vai demorar mais. Então, isso tudo a gente tinha que repensar. Então, assim, mais uma vez a desigualdade de gênero ia ficar em voga, né, nessa situação. E a gente tinha que pensar assim, cada vez que um cliente for contratar alguém daqui para frente, vai ser assim, você é bom advogado, fez mestrado, doutorado, especialização, você é mãe, que vai ser mãe, vai passar a ser um óbice, né, para receber. Então, tudo isso a gente repensou. E aqui no Paraná, nós conseguimos uma grande vitória no decreto do Tribunal de Justiça. Porque o do CNJ, até quero ler aqui para você. Ele fala assim, o artigo 3º, do parágrafo 3 do artigo 3º da resolução do CNJ.
Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação, embargos, defesas preliminares, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova, pode, por parte dos advogados, somente serão suspensos se, durante a fluência, a parte informar ao juízo a impossibilidade de praticar o ato. Então, assim, só se houver uma impossibilidade na coleta de prova para cumprir esses atos. Isso. Então, tudo que está fora disso, como, por exemplo, um parente seu adoecer de Covid, você não ter equipe técnica, né, para para cumprir esse prazo, você não conseguir acessar o link, você ser idosa ou você ser portador de deficiência, não conseguir acessar, ou você ser jovem, mas também não ter a aptidão nesse primeiro momento. Assim, vários problemas. Seu pai ficou doente, seu irmão, sei lá, porque nós estamos vivendo uma... É bom lembrar que nós estamos vivendo uma pandemia. Isso a gente nunca viveu. Né? De que desde o século passado, né, nunca se houve tanto, uma doença, né, que abalasse tanto o Brasil como a pandemia da Covid. Então, é bom lembrar disso. Porque as pessoas querem começar a viver normal, como não existe mais normal. É ruim. Ah, e o novo normal, mas é o novo normal. O nosso normal não é mais o mesmo. Nunca mais. E aqui no Paraná, e aqui no Paraná, através desse nosso pedido ao grupo de crise, o presidente do Tribunal de Justiça editou assim: os prazos para apresentação de contestação, impugnação, embargos, defesas somente devem ser suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo a impossibilidade de praticar qualquer dos atos. Olha, então, legal. Qualquer situação. Então, a advogada que, por algum motivo, ou por ser mãe, não puder cumprir o prazo, ela não precisa dizer nos autos que ela é mãe Fica e está justificando, né? Então, isso eu achei que foi uma saída para encampar todas as pessoas que teriam dificuldades e de não trazer isso somente como se o gênero fosse impeditivo. Eu achei que isso foi uma boa saída. Foi mesmo. E aí você tinha falado assim, dentro disso, nós vivemos uma situação aqui agora. No dia 4/5 recebemos um caso de uma advogada que ela tinha suspensão do prazo pela lei Júlia Matos, né? Ela era lactante. Foi esse caso que a juíza pediu, a juíza intimou a outra parte para dizer se concordava pela suspensão. Meu Deus, que loucura. Aí a outra parte não só concordou, como disse, porque 3 dias depois os prazos foram suspensos por conta da Covid. Aí a outra parte me informou, assim, o advogado ex-adversa, por conta da Covid, que seja o retorno e que possa cumprir quando se resolver essa situação da Covid, né? Acho que ele colocou alguma coisa desse tipo. E aí a juíza, no primeiro despacho do retorno dos prazos, no dia 4/5, ela indeferiu, porque a advogada não juntou a notificação, né, que ela queria que fizesse. Ela indeferiu porque disse que ela não juntou nenhuma informação sobre a Covid na família dela. Meu Deus. Ela juntou tudo e fez um único motivo para indeferir. E aí nós atuamos assim, e aí eu preciso dizer que vocês têm uma equipe aqui excelente, né? A diretoria da CMA é muito, muito atenta, os advogados que fazem parte da diretoria. Eu pedi à EMA ajuda, e a EMA, nós construímos uma peça, inclusive, para poder ajudar a advogada nesse sentido. De explicar, ainda colocamos lá a doutrina, colocamos o PDE, ela falando sobre a notificação. Enfim, enumeramos todas as dificuldades, falamos para a advogada: você cuida do que é do seu cliente e a gente vai te ajudar. E eu fiz o quê? Fiz uma ligação para a juíza. Liguei para ela. Falei: oi, tudo bom? Eu me identifiquei e falei: então, eu queria saber o que aconteceu, se você leu. Aí a juíza se desculpou, disse que como ela estava com muito prazo, que nós podíamos peticionar pedindo a reconsideração. Então, às vezes, não é necessário um mandado de segurança. Às vezes, tem situações que a gente pode atuar e resolver as coisas com maior facilidade, né? Então, nós fizemos uma ligação e conseguimos que ela pedisse que ela aceitasse a reconsideração.
Mas na reconsideração a gente elencou todos os fatos, né, e tudo que era de direito. Então, acho que essa foi uma boa saída que a Com gente certeza. encontrou. E demonstra também a importância da atuação da comissão da mulher advogada para acolher essa advogada que está passando por uma situação diferenciada, né? E que realmente faltou sensibilidade e um pouquinho de leitura, né? Da juíza. Sim. Mas, enfim, quero cumprimentar aqui o Luciano Melo, meu cunhado, meu esposo Cícero, que está aqui também nos prestigiando. Cecé, minha amiga querida, minha sócia. Yolanda, a ouvidora da UAB do Acre. Estela, Tatiana, Isabeli, enfim, todo mundo que está aqui com a gente, prestigiando essa live. E essa pandemia trouxe muitas, ela desmascarou muitas coisas que a gente vem vivendo, né? Essa sobrecarga de trabalho das mulheres. Eu tenho ouvido muito sobre isso, as relações familiares, né? Como estão, a rede de apoio que foi desfeita, né? Por Sim. conta do isolamento, as crianças não estão mais nas escolas. E a gente, como você falou, agora é superar essa questão da volta dos prazos, trabalhar, dar o nosso jeito. Eu tenho recebido mensagem de advogados que estão trabalhando pela madrugada, porque é o horário que os filhos estão dormindo, que já tudo se acalmou, mesmo cansadas, estão dando conta, enfim, tentando fazer com que os prazos sejam cumpridos, né? E, Mária, nossa live já está quase acabando, o nosso tempo. Pois Eu é, queria que faz o que é você. bom dura pouco. Meu Deus, muito bom conversar com você e ver tanta gente legal aqui conosco, nos prestigiando. Eu queria que você dissesse para nós, assim, como estimular as advogadas a fazerem denúncias, a procurarem os direitos e já começar a dar sua mensagem final com esse recado para as advogadas, né? Para não realmente desistir e procurar os seus direitos quando tiverem violações de prerrogativas. Primeiro te agradecer. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Assim, eu tenho um carinho especial pelo Acre, porque hoje eu tenho uma grande amiga no Acre, que é você. Eu realmente nunca pensei que um dia conheceria o Acre, conheceria alguém do Acre e existir uma afinidade assim muito, muito bonita, assim. Então, eu tenho um grande carinho. Então, o que o Acre precisar de mim, eu estarei sempre a postos. Obrigada. E, sim, mandar um beijo mais uma vez para todas que estiveram com a gente aqui. E eu, assim, o que eu penso primeiro com relação a essa forma de estimular é fazer com que as advogadas elas acreditem que elas terão soluções nas demandas. Existem situações que nós ainda até hoje não tivemos resposta, mesmo trabalhando, lutando, a comissão de prerrogativas. Nós tivemos um avanço aqui no Paraná, inclusive antes da Conferência Nacional, que foi uma demanda que nós colocamos na carta. Aqui no Paraná, desde janeiro, a Comissão da Mulher Advogada apresenta parecer em todos os casos de violação de prerrogativa, quando o motivo for o gênero. Então, quando a causa for o gênero, a Comissão da Mulher Advogada é estada a falar. Então, foi uma grande vitória para a Comissão da Mulher Advogada, junto à Diretoria de Prerrogativas, à Câmara de Prerrogativas, os conselheiros da nossa seccional. E tem sido muito importante para a gente, porque as advogadas sofrem cada tipo de violação, são tão diferentes, né? É numa delegacia, é no fórum, é na penitenciária, no INSS. Tem tanta situação que a gente precisa atuar nesse sentido, porque a comissão de prerrogativa é competentíssima, a diretoria de prerrogativa de todos os estados. Mas existe uma coisa muito importante que hoje até eu quero aproveitar aqui e falar do nosso diretor de prerrogativa, do Alexandre Salomão, que é alguém que tem procurado muito a atender isso. Que a gente tem, que ele fala, o que for de prerrogativa a gente consegue atender, que eu quero que você traga a mais. Então a gente fala lá do Pacto Global, da ODS número 5. A maioria dos tribunais aqui do Paraná já aderiram ao Pacto Global. Então, quando eles descumprem as prerrogativas da mulher advogada, a gente fala, você está violando, né, você está descumprindo uma ODS que você se comprometeu quando assinou o Pacto Global. Então, a gente tem trazido também essas demandas, e é nesse muito parecer legal. Que só nós podemos falar sobre isso, porque a nossa demanda aí é a demanda própria. Então, quando a advogada vê que nós estamos prontos para atendê-la, ela toma coragem. Ela vê que vai ter retorno. Então,
essa coragem da advogada depende de nós que fazemos parte da política de ordem. Acho que nós somos responsáveis a dar credibilidade para que elas tenham coragem de denunciar a violação de prerrogativa, porque elas vão ter, sim, um retorno da instituição que elas pertencem. Acho que seria bem isso. Isso mesmo, Mari. Eu queria agradecer a Alice Bianchini, que está aqui com a gente até agora, nossa vice-presidente da Comissão Nacional. Um grande beijo, Alice. Muito bom ver, Alice. Muito bom ver você aqui com a gente. Muito querida. Mari, realmente, eu acho que é isso. As mulheres advogadas precisam ter esse esteio na comissão e confiar. Confiar na comissão, confiar na OAB e não deixar que as violações permaneçam, continuem, que é denunciando que a gente consegue avançar, a gente consegue conhecer quem são os violadores das prerrogativas das mulheres advogadas e a gente consegue ajudar. Eu acho que o norte é esse. Né? Então, para a gente finalizar, eu queria que você falasse rapidamente sobre a pesquisa que vocês estão fazendo lá da CNA do Paraná, que eu acho que também vai ajudar muito. Eu acho que tem várias presidentes de comissão aqui na nossa live que também, com certeza, vão querer trabalhar também essa pesquisa que você está fazendo. Conta para a gente um minutinho. Vou mandar um beijo para a Isnaída. Isnaída, um beijo para a nossa presidente, querida. Então, a pesquisa, ela foi um pensamento da nossa comissão, foi sugerida pela Silvia Turra, que é membro da comissão, dizendo que nós precisávamos conhecer a fotografia da realidade da mulher advogada do Paraná. E assim como acho que todos os seccionários precisam. Porque a gente só vai saber onde atuar. Essa advogada é autônoma, essa advogada é sociedade individual, ela é empregada, ela é empresária. Onde está a maioria das advogadas? O que elas precisam? Então, a pesquisa ela veio para isso e a gente aí, em 24 horas, nós já tivemos 1.300 acessos. Olha, queremos legal. que a maioria das advogadas assim, atendam, né, a pesquisa, respondam, para que a gente possa atuar, né, nos nossos projetos de acordo com o que a gente receber de demanda delas, né? Qual a necessidade dessa advogada, inclusive opção sexual, condição, raça, se é portador de deficiência, faixa etária, tudo isso, tudo vai ser importante para a gente formar um projeto, né, para atender. Específico, muito legal, Mari. Então, assim, quero agradecer a sua presença aqui conosco da OAB do Acre, né? Realmente, a gente na conferência teve... vamos lá, vamos levar a Mariana para o Acre para palestrar, mas a gente está aqui junto. Eu acho que essas tecnologias, elas nos permitem ficar próximas, né? Então, eu quero te agradecer de coração, né, por essa conversa, por esse bate-papo sobre um tema que a gente ama, que é falar de prerrogativas, né? Divulgar que realmente as prerrogativas elas são importantes para o exercício da profissão, né? Então, Mari, meu carinho por você, minha querida amiga, muito obrigada, né, por essa tarde gostosa, desse bate-papo que nós tivemos. Eu agradeço a todos os presentes, né, que nos prestigiaram com nessa tarde de sábado. Muito obrigada. Mari, fica meu abraço, meu carinho e minha admiração pelo seu trabalho e por você, tá bom? Um grande beijo, amiga. Um beijo para todos. Muito obrigada. Boa tarde, bom sábado a todos. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.